tia Naná! Uou! Como pregar para crianças. Eu tenho um vídeo aqui no canal que diz: quer saber como eu dou aula na salinha? Eu vou deixar esse vídeo no card. Há uma grande diferença entre pregar para as crianças e ser tio da salinha e ser professor da salinha. A salinha é pequena, normalmente a salinha das igrejas são pequenas, mesmo que seja um pouco maior, mas você sempre vê aquelas crianças, mesmo que venha visitante, você se aproxima daquela criança, você conhece os pais, você vai preparar aulas de acordo com a capacidade daquela criança ali, aí você leva uma brincadeira, você leva uma folha, então você é mais próximo da criança. Agora, quando você vai pregar para, muitas vezes é para a igreja, né? Você vai numa igreja desconhecida, aquelas crianças você não conhece, você não tem intimidade com aquelas crianças, como fazer aquelas crianças prestarem atenção em você, a igreja, a gente se sente às vezes avaliado, né? Então, assim, as pessoas se sentem inseguras. Então, eu vou falar aqui como pregar para crianças, como ser preletor infantil. Eu sou preletor infantil, eu sou tia da salinha e eu vou contar aqui as minhas experiências e o que Deus fala comigo, né? Uma das primeiras coisas, né, lá na Bíblia, na parábola do talento, né? O Senhor, ele dá talentos de acordo com a capacidade de cada servo, né? Para um ele dá 5, para outro ele dá 3, para outro ele dá 1. Nem todo mundo foi chamado para pregar, né? Você precisa estar ciente, consciente do seu chamado, daquilo que Deus te chamou para fazer. Porque todo mundo quer pregar, todo mundo quer ser do ministério de louvor, mas Deus chamou cada um para uma coisa. Você precisa saber se você foi chamado para isso. Tia, eu gosto muito de criança, mas você gosta, mas você prega, você sente segura para pegar no microfone, para criar estratégia. Então isso você precisa orar e pedir a Deus direcionamento, né? Se você sente esse desejo, tente. Não, eu sinto muita vontade de pregar para criança, mas eu tenho vergonha. Não, deixa a vergonha de lado e tente. Ore a Deus, ore, coloque nos pés do Senhor e tente. Não fique pensando, será que eu consigo? Não, tente. Você precisa descobrir se esse é o seu chamado, se foi para isso que Deus te chamou. Há muitas coisas para se fazer no ministério infantil, não só pregar, né? Existe o professor, existe o decorador, existe aquele que vai preparar a brincadeira, aquele que vai preparar a comida dos eventos, né? Tem como você ficar nos bastidores, fazer vídeos. Então, tem como você trabalhar com crianças, gostar de criança, fazer coisas com criança sem ser pregar, mas você precisa descobrir. Primeira coisa, descobrir. É seu chamado, orar a Deus, colocar nos pés do Senhor e descobrir. É o seu chamado? Deus te chamou para isso? Segunda coisa, tente. Eu tenho essa vontade, isso arde no meu coração, mas eu sou tímida. Vamos tentar. Vamos orar, vamos começar na nossa igreja, vamos começar numa casa de alguém, fazer um culto infantil na casa de alguém. Vamos começar, vamos colocar o primeiro passo, que é só você abrir a boca que Deus... Eu quero pregar, mas eu vou ali, a tia contou a história assim, eu consigo. Essa história é muito fácil, a Arca de Noé é muito fácil. Eu consigo contar a história da Arca de Noé. Pregar não é contar a história. Pregar é você colocar uma aplicação dentro daquilo ali. Você vai contar a história e vai dizer, assim como Noé foi obediente, nós também temos que ser obedientes. Assim como Noé confiou no Senhor, nós também, nesses tempos onde muitos duvidam, também tem que confiar no Senhor. O que nós vamos fazer? Você sente vontade de ser como Noé? Noé confiou em Deus. Então você não vai contar só a história. Você vai trazer uma aplicação. E muitas das vezes essa aplicação tem a ver com a sua oração
deixar o coração aberto para que o Espírito Santo, olha, eu quero que você vá lá nessa igreja e você fale isso. Você vai contar a história da Arca de Noé, mas aquela igreja ali, ela está precisando que você fale isso. Então, você precisa estudar, pesquisar na palavra do Senhor, assistir vídeos de pregadores, procurar tios e tias que já ministraram sobre isso, vai fazer seu rascunho, vai ler a palavra do Senhor. Ó, essa Bíblia aqui é da APEC, né? É a Bíblia completa da APEC, do Ministério Infantil. Eu tenho a Bíblia de Estudo da Mulher, então ali tem comentários, ali tem pesquisa. Então eu pesquiso nas Bíblias, eu pesquiso na internet. E o recurso. Trabalhar com crianças tem que usar o lúdico, chamar a atenção da criança, prender a criança. Então você vai... As igrejas normalmente dão um tema, você vai pesquisar esse tema, você vai estudar, você vai preparar o recurso visual. Então, a Arca de Noé, você vai procurar um recurso de Arca de Noé, vai falar sobre Davi, sobre ser guerreiro, você vai preparar um recurso visual que fale de Davi. Esse recurso ele precisa se encaixar na sua ministração. Então, descobrir se tem chamado. Dá o primeiro passo. Vou tentar e vou descobrir se é realmente esse chamado. Em tudo isso eu vou orar. Eu vou descobrir o meu chamado, eu vou orar a Deus e eu vou dar o primeiro passo. Eu vou ter uma vida de estudo. Eu vou estudar na Bíblia, nas palavras do Senhor. Eu vou assistir pregações. Eu vou tirar conclusões. Eu vou abrir o meu coração para o Espírito Santo, porque Ele que fala. Nós somos só instrumentos. Então, para cada igreja, ainda que seja o mesmo tema, Deus quer falar alguma coisa com aquela igreja ali. Então, você precisa ministrar sobre o tema, mas deixar o Espírito Santo falar. O Espírito Santo é Deus de ordem, Deus é Deus ordeiro. Então, se a igreja te deu lá um tema lá, a vida com Jesus é doce. Mas o que é a vida com Jesus é doce? Como eu vou ter uma vida doce com Jesus? Se pergunte, pesquise, monte sua ministração. Agora, a vida com Jesus é doce. Você chega lá e vai falar sobre desobediência. Desobediência, o pecado, Deus quer salvar o pecador. Isso precisa encaixar no tema. Isso precisa estar dentro do tema. Então Deus é Deus de ordem. Deus deu uma visão para a líder do Ministério Infantil, que ela quer falar sobre a vida com Jesus é doce. O que nós precisamos fazer para ter essa tão sonhada vida doce com Jesus? Então você não está indo para lá para exortar, para dizer: arrependa-te do teu pecado, arrependa, aceita Jesus, porque senão você vai morrer. Não, aceita Jesus para ter essa vida doce com Ele. Ele quer te levar para o céu, lá as ruas são feitas de ouro, você vai ter uma vida maravilhosa com Ele. Então você vai falar da vida com Jesus é doce. Você vai falar que a pessoa precisa se arrepender, precisa aceitar Jesus, mas o tema é a vida com Jesus é doce. Então não fuja do tema, a não ser que você diga: gente, eu vou fugir aqui só um pouquinho do tempo, porque o Espírito Santo está me incomodando e ele pediu para eu falar isso nesta noite. Então você deu uma satisfação. Então você não vai fugir do tema. Então, descobrir o seu chamado, orar, ter uma vida de estudo. Criança, você vai ter que usar o lúdico, chamar a atenção da criança. Olha aqui minha blusa de picolé, olha aqui minha boina do plano da salvação. Eu uso a peruca, todo mundo sabe, peruca azul. Eu sou a tia Naná. Criança gosta de alegria. Criança, para você prender a atenção dela, você vai ter que abusar do lúdico, das músicas, mas não fuja da pregação. Se Deus te chamou, Ele te chamou para levar a palavra. Ele não te chamou para brincar, Ele te chamou para levar a palavra. Você vai levar a palavra de maneira que brincando, porque a criança aprende brincando com o lúdico. Mas você precisa se soltar para poder preparar sua ministração, orar, estudar e ouvir a voz do Espírito Santo. Usar o lúdico, porque criança, para chamar a atenção dela, você vai usar o lúdico. E você precisa confiar no teu chamado, ainda que as pessoas venham e digam: não, você não serve para isso, não faça isso.
e escute o que o Espírito Santo fala com você. Quando você começar a pregar, vão se levantar pessoas para poder te desanimar, usadas por Satanás, para poder impedir que o plano do Senhor se cumpra na sua vida. Então confie no teu chamado e prossiga. Um beijo, espero ter ajudado vocês. Fiquem com Deus e se inscreva no canal para mais ideias, para mais dicas. Qualquer coisa é só deixar uma mensagem aí que eu respondo. Beijo da Tia Naná, se inscreva no canal, deixe seu like. Tchau!